A palavra de Deus é mais doce do que o mel. Ela é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela é poderosa para discernir os intentos do coração do homem. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é infalível e imutável. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns poucos versículos dessa palavra que nos traz sabedoria e entendimento. No capítulo 3 do profeta Daniel, no versículo de número 12, está escrito: Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí foi alguns servos do rei da Babilônia, Nabucodonosor, o qual levantou essa estátua enorme de ouro e obrigou que todos os seus oficiais, toda a multidão do povo, se prostrasse diante da imagem. Do contrário, a pessoa seria lançada numa fornalha de fogo ardente para a morte. E esses 3 servos de Deus não se submeteu à vontade do rei, porque eles estavam determinados até mesmo a morrer, mas não se render à vontade do rei, que é contra a vontade de Deus. Eles preferiram fazer a vontade de Deus, que diz que nós não devemos nos curvar diante de imagem de escultura. Não devemos adorar a outros deuses. E ele, então, com o risco da sua própria vida, eles, determinados em seu coração, ficaram de pé. Toda a multidão, tudo de joelho dobrado, tudo de cara no chão, prestando homenagem, prestando honra ao Deus fabricado pelo homem, a imagem de escultura que Nabucodonosor mandou levantar. Eles poderiam se prostrar lá, livrar da ira do rei e depois dar uma desculpa para Deus. Não é assim que muitos fazem? Então, mas não fizeram isso. Eles ficaram de pé e honraram com a sua posição, e o rei ficou com muita raiva, com muito ódio, mandou superaquecer a fornalha. Mas eles, quando foram lançados na fornalha, o próprio rei viu lá dentro 4 pessoas andando lá dentro, e eles tinham lançado só 3. Lançaram eles todos amarrados e eles estavam andando livremente lá no meio do fogo, e eram 4. E o rei falou: olha, parece que esse quarto é como filho dos deuses. Mandou tirar eles para fora, gritou eles, saíram da fornalha. Não tinha nem cheiro de fumaça em suas vestes. A única coisa que queimou nele foi as cordas com as quais eles estavam amarrados, né? O 4º homem da fornalha, o Senhor Jesus, os livrou. Por quê? Porque eles honraram a Deus, em vez de honrar o homem, em vez de honrar a vontade do homem, né? Eles não fizeram o que era politicamente correto, que era obedecer ao rei, como todo mundo estava fazendo, né? Não foram com a boiada. Não. Fizeram aquilo que Deus queria que eles fizessem, com o risco de suas próprias vidas. E foram salvos, foram libertos da morte pelo poder do Altíssimo. Tem outro texto aqui também, na palavra de Deus, que é aqui em Daniel já li. Em Esther, capítulo 3, no versículo 2, está escrito: todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava e nem se prostrava diante dele. Olha, como nós estamos vendo aqui,
Mardoqueu também não se curvou diante da vontade do rei. Ele não se curvou para prestar honras a Amã, que o rei Xerxes havia honrado. Não. Ele não fez o que era politicamente correto. Ele ficou de pé. E por causa disso, todo o povo judeu foi perseguido. Mas no final das contas, quem ficou da situação pior foi o próprio Amã, porque ele tramou contra Mardoqueu e contra o povo de Deus, e acabou que a forca que ele produziu, que ele edificou para enforcar Mardoqueu, ele e a família dele que foram enforcados. Deus deu livramento mais uma vez ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja do Senhor Jesus nunca se curvou à ditadura do politicamente correto. O que nós devemos fazer sempre é a vontade de Deus. Ainda que tenhamos que expor a nossa própria vida ao risco. Se a igreja fosse olhar e submeter-se ao politicamente correto, o evangelho não teria chegado até hoje. Isso desde João Batista, antes do Senhor Jesus começar a pregar, já foi assim. O Senhor Jesus teve que enfrentar as autoridades para falar a verdade, foi perseguido, foi crucificado, mas ele veio e foi para isso mesmo. No terceiro dia ele ressuscitou e vive para sempre. E aquele que é fiel a ele, ele sustenta, ele guarda, ele livra e ele abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ser fiel, morrer para o mundo e viver para Cristo. E o Senhor fará coisas tremendas e maravilhosas no nosso tempo, como fez no passado, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que abençoe o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação. Que Deus te dê fé e que nos dê fé para que nós possamos fazer a vontade de Deus, submeter a vontade de Deus e não a vontade do homem, né? Em nome do Senhor Jesus.